Olá, bem-vindos à primeira videoaula sobre fármacos do sistema nervoso autônomo. Se você acha que não tem uma base boa de fisiologia sobre esse sistema, eu fiz especialmente para vocês que estão acompanhando farmacologia aqui no canal, uma videoaula de fisiologia do sistema nervoso autônomo. Então eu recomendo fortemente que você assista essa aula antes de ver essa. Então vamos começar pelos agonistas colinérgicos e eu dividi essa aula em dois. Vamos falar primeiro sobre os receptores e depois vamos falar sobre os fármacos. Eu acho que dessa forma vai ficar mais simples para você entender. Beleza? Vamos lá! Primeiro, vamos relembrar onde a gente está no sistema nervoso. Estamos localizados no sistema nervoso periférico e o nosso protagonista é o sistema nervoso autônomo, que pode ser subdividido em simpático e parasimpático. O simpático está ligado a reações de luta e fuga e o parasimpático às reações de descanso e digestão. E se você der uma olhada no esqueminha de ouro que eu fiz lá na videoaula de fisiologia, você vai ver onde estão os neurônios colinérgicos, que são esses que produzem, armazenam e liberam acetilcolina. Então aqui vemos que os pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo, seja o simpático ou parasimpático, são neurônios colinérgicos, assim como os pós-ganglionares do parasimpático. Para reconhecer essa acetilcolina aqui, os pós-ganglionares, tanto do simpático quanto do parasimpático, possuem receptores nicotínicos. Já os tecidos efetores do parasimpático também reconhecem essa acetilcolina, mas para isso tem que ter receptores muscarínicos. Lembrando que vimos que existem exceções para esse esqueminha. Então, no caso das glândulas sudoríparas, que estão espalhadas pelo nosso corpo e são responsáveis pela nossa termorregulação, elas são inervadas pelo simpático. E, nesse caso, o pós-ganglionar do simpático é colinérgico e não adrenérgico. Bota essa notinha aí no cantinho do seu caderno. Sempre vão existir exceções. Mas lógico que aqui a gente vai ver o que acontece com maior frequência. Talvez você esteja ouvindo aí um barulho de gatinho se lambendo, mas é porque a Palminha tá deitada do lado do microfone. Vamos deixar ela quietinha ali. Pronto, revisão feita. Se ficou uma dúvida, se acha que eu revisei muito rápido, é porque tem essa videoaula, gente, maravilhosa de fisiologia que eu fiz. Ela é super rapidinha, dá tempo de você ver antes dessa aqui. Se tá tudo certo, vamos continuar. Mas você sabe como o neurônio colinérgico consegue fazer essa síntese, armazenar e liberar a acetilcolina? A gente consegue dividir esse processo em 6 passos. No primeiro passo, a colina, que é a matéria-prima para produzir a acetilcolina, precisa entrar no neurônio. Ela consegue entrar principalmente graças a um sistema de transporte de alta afinidade e dependente de sódio. Uma vez dentro do neurônio, a colina reage com a acetilcoenzima A, graças à enzima colina-acetiltransferase, o que resulta em acetilcolina. No segundo passo, a acetilcolina é transportada em vesículas pré-sinápticas para evitar a sua degradação. Ela fica ali protegidinha e armazenada. No terceiro passo, graças a um potencial de ação na membrana do neurônio, ocorre a despolarização dessa terminação axônica e ocorre uma abertura dos canais de cálcio dependente de voltagem. Isso leva à fusão dessa vesícula sináptica com a membrana plasmática. E, enfim, acontece a liberação da acetilcolina nessa fenda sináptica. No quarto passo, a acetilcolina se liga a receptores pós-sinápticos, o que leva a uma resposta colinérgica. Mas a própria acetilcolina pode também se ligar a receptores pré-sinápticos. Isso é uma forma de avisar para esse neurônio que já tem acetilcolina suficiente ali na fenda e não precisa liberar mais. Chamamos isso de feedback negativo. No quinto passo, a enzima acetilcolinesterase quebra em colina e acetato as acetilcolinas que estão dando mole ali na fenda sináptica e assim interrompendo a transmissão de mensagem. No sexto passo, essa colina resultante da quebra volta a ser internalizada pelo neurônio pré-sináptico e o ciclo se repete. Agora, sabe esses receptores aqui que reconhecem a acetilcolina? Vocês lembram que vimos no esquema de ouro que para reconhecer a acetilcolina existiam 2 receptores diferentes? Quem reconhece a acetilcolina nos pós-ganglionares é o receptor nicotínico e quem reconhece no efetor do parasimpático é o muscarínico. Os receptores colinérgicos muscarínicos são receptores ligados à proteína G. Já os receptores nicotínicos, apesar de também reconhecerem a acetilcolina, eles são muito diferentes. Eles são canais iônicos regulados por ligantes. Vamos dar uma focada nesses 2 receptores para você entender eles com muito amor e carinho.
Existem 5 tipos de receptores muscarínicos: M1, M2, M3, M4, M5. Mas você vai ver que a gente acaba acostumando focar mais só nos 3 primeiros. Os receptores M1 são encontrados principalmente nos gânglios autônomos, como a gente viu, e também no sistema nervoso central. Os M2 nas células cardíacas e os M3 são espalhados por aí nos músculos lisos, além também de ser encontrado no tecido glandular. A gente vai ver isso com mais detalhes mais pra frente. Já os M4 e o M5 ficam ali no sistema nervoso central mesmo. Se você assistiu a aula de farmacodinâmica, tá sabendo que os receptores acoplados à proteína G podem ser de diferentes tipos, né? Os receptores M1 e M3 são acoplados à proteína G do tipo GQ. E vimos que esse tipo de receptor está relacionado com o aumento de níveis de cálcio intracelular. Aumentar a quantidade de cálcio dentro da célula, galera, faz parte de vários processos no nosso organismo, desde contração, secreção, neurotransmissão. E o receptor M2 está acoplado a uma proteína G do tipo GI. E quando você estimula um receptor desse tipo, você está aumentando a entrada de potássio para dentro da célula. Isso gera respostas como a diminuição da frequência cardíaca, uma resposta clássica, né, do parasimpático. E vamos ver agora sobre os receptores nicotínicos, que também reconhecem a acetilcolina, apesar de não serem receptores acoplados à proteína G. Eles são canais iônicos. Os receptores nicotínicos, ao terem 2 moléculas de acetilcolina no seu sítio de ligação, se abrem, permitindo que passem íons. Básico. Existem 2 tipos de nicotínicos, os N1, ou também chamados de NM, que são os encontrados nas junções neuromusculares. Esse M do NM faz lembrar músculo, então talvez seja mais fácil você lembrar NM, mas eu acabo falando mais N1. E também existem os N2, ou NN, que são aqueles encontrados nos gânglios autônomos, como vimos no nosso esqueminha de ouro. E também eles podem ser encontrados no sistema nervoso central. Agora pensa comigo, se a gente sabe que você tem receptores muscarínicos presentes nos tecidos efetores do parasimpático, você consegue pensar junto comigo o que aconteceria, dependendo da localização e do tipo de receptor, se eu colocar um agonista ou um antagonista nesses receptores? Quais são as reações? Eu vou explicar quais são essas reações. Não se preocupa que no final da explicação eu já fiz para você uma tabelinha resumindo tudo. Então não esquece de dar o like, porque eu tô te dando de graça, tô fazendo o seu trabalho. Então vamos lá. A gente viu que os receptores M1, M4 e M5 estão localizados lá no sistema nervoso central, não foi? E eles estão relacionados, gente, à nossa cognição. Então, se eu der um fármaco, se eu der um medicamento para esse paciente que é agonista de um desses receptores, isso vai ser pró-cognitivo. Então, pode melhorar a forma como essa pessoa aprende, ela pode focar mais, vai facilitar com que ela desenvolva atividades que envolvem a comunicação. Mas se eu der um antagonista desses receptores M1, M4 e M5, então eu estou provocando ali umas reações anticognitivas, né? Ao contrário do agonista. Então essa pessoa vai ter mais dificuldade para desenvolver atividades que estão relacionadas à sua cognição. O segundo receptor que vamos falar é o M2. E para você nunca esquecer que ele está relacionado ao nosso coração, é só lembrar do S2, que a gente escreve no teclado, que é um coraçãozinho. Então, eu ativando esse receptor, eu levo a uma bradicardia, eu levo a uma diminuição da frequência cardíaca. Agora, se eu coloco um antagonista, ele vai fazer o oposto, taquicardia. Assim como o aumento da condução do nó atrioventricular, que é aquela estruturazinha, não sei se vocês lembram de anatomia, que ela faz a conexão elétrica entre os átrios e os ventrículos. E temos os receptores M3. Eu tinha dito que ele está muito presente no músculo liso e também no tecido glandular. Então, assim, músculo liso a gente tem em muitos lugares do nosso corpo. Por isso, nós vamos ver as 5 principais localizações e o que acontece se eu botar agonistas ou antagonistas nesses receptores. O primeiro que a gente vai falar está presente no nosso trato urinário. Então, pensa numa reação parasimpática. Você está lá, tranquilão. Se eu coloco um agonista nesse M3 lá da bexiga, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a contração da minha bexiga, porque tá tranquilão para eu poder fazer xixi. Agora, se eu coloco um antagonista nesse M3 da bexiga, do músculo liso da bexiga, então ele vai acabar relaxando essa bexiga para eu não ter essa vontade de fazer xixi. Nossa próxima localização é lá no trato digestivo.
digestivo, no músculo liso do intestino. Então, se eu dou um agonista para esse M3 lá do intestino, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar os movimentos peristálticos, o peristaltismo, porque tá tranquilo e tá favorável para eu poder, né, fazer um cocôzinho. E aí pode aumentar tantos esses movimentos peristálticos que você pode acabar até provocando uma diarreia se você der muito agonista. E o antagonista faz o quê? O contrário. Então, ele vai diminuir os movimentos peristálticos e vai diminuir o peristaltismo, o que pode levar a uma constipação. E eu falei que o M3 também estava no tecido glandular. Então, olha ele aí. Se eu tenho receptores M3 nas glândulas exócrinas, se eu coloco um agonista, eu tô aumentando a secreção. E se eu dou um antagonista, eu tô diminuindo a secreção. Aí, por exemplo, vocês vão ver que quando a gente falar de fármacos anticolinérgicos, ou seja, fármacos antimuscarínicos, que são antagonistas desse M3, por exemplo, tem como efeito adverso essa droga boca seca. Você diminui a secreção. A próxima localização do M3 são nos olhos. Então, se eu dou um agonista para esse M3, ele vai contrair a minha pupila. Se eu dou um antagonista, ele vai dilatar a minha pupila. A gente chama a contração de miose e a dilatação de midríase. Para você não confundir, é só lembrar que midríase, a palavra, é maior do que a palavra miose. Então, midríase, dilatação, miose, contração. E a última localização desses receptores M3 é no músculo liso do nosso pulmão. Então, se eu dou um agonista, eu estou estimulando a broncoconstrição. E se eu dou um antagonista, eu estou estimulando a broncodilatação. Você conseguiu pegar a lógica de tudo que a gente está falando? Não? Então, eu vou te falar a lógica e você pode voltar a esse vídeo e rever tudo que eu falei, que você vai ver que tudo vai fazer sentido. Essa é a tabela com tudo que eu acabei de mostrar, que eu comentei. Todas as reações de agonistas muscarínicos, que também podemos chamar de agonistas colinérgicos, afinal os receptores muscarínicos reconhecem a acetilcolina, são reações do sistema nervoso parasimpático, quando você está em descanso, está tranquilão. Ou seja, são reações opostas ao sistema nervoso simpático. Então pensa comigo, é muito fácil a gente lembrar as reações do simpático, porque você com certeza já percebeu o seu corpo no movimento de estresse, no momento de luta e fuga. Lembra desse momento? Aquele momento que um cachorro correu atrás de você ou alguém queria te bater, sei lá. Os fármacos colinérgicos, os agonistas, eles vão ter a reação oposta ao sistema nervoso simpático. Então, são reações opostas a tudo isso que você sentiu no momento de luta e fuga. Não faz qualquer sentido se o seu corpo fizer broncoconstrição, porque aí vai dificultar você respirar e você precisa broncodilatação para conseguir respirar melhor, afinal você está correndo, fugindo, e entre outros, né? Não rola você fazer xixi, você fazer cocô no momento de luta e fuga, então é sempre o oposto. Na minha opinião, essa é a maneira mais simples para você lembrar como é que funcionam essas reações. Você pode decorar, por exemplo, o que o parasimpático faz, mas eu não acho tão intuitivo assim lembrar. Agora, o simpático eu acho super intuitivo. Aí é só você lembrar quais são as reações do simpático. Ah, são essas e essas. Então, beleza. Se o fármaco ele é agonista colinérgico, quer dizer então que ele vai fazer as reações opostas ao simpático. Eu indico agora você voltar com eu falando onde são as localizações desses receptores, que você vai ver que vai fazer todo sentido. Então, beleza. Os fármacos colinérgicos são aqueles que vão ter efeitos antisimpáticos no seu organismo. E o contrário também é verdade. Se olharmos a coluna dos antagonistas muscarínicos ou fármacos anticolinérgicos, temos os efeitos antiparasimpáticos, ou seja, os efeitos do simpático. Eu sei que foi bastante informação, o bom dessas aulas é que dá pra pausar e voltar e rever até você entender a lógica. E vamos pausar por aqui para você entender essa parte. Na próxima videoaula vamos falar especificamente dos fármacos, que é a parte legal. Você vem comigo nessa? Não esquece de dar o like e se inscrever no canal e também me segue nas outras redes sociais, no TikTok e no Instagram. Beijinho, até a próxima!